This call is now being recorded. Bom, então o conteúdo da primeira semana, espero que vocês dêem uma olhadinha no conteúdo, leiam a apostila. Então, vamos responder aqui as questões da primeira semana, tá bom? Bom, a primeira pergunta é o seguinte: que termo é usado para eletricidade em repouso? Então, dentro da física, existe uma área chamada eletromagnetismo, e dentro do eletromagnetismo nós temos o magnetismo, a eletrostática e a eletrodinâmica, tá? Então, a área da física que estuda a eletricidade em repouso chama-se eletrostática. Então, a gente, dentro da eletrostática, tá? É o ramo da eletricidade que estuda as cargas elétricas. Então, vai estudar o comportamento das cargas elétricas, tá? Quando ela estiver em repouso ou quando teremos um fenômeno de equilíbrio eletrostático. E também, dentro a gente vai ver na apostila, a gente vai estudar as cargas elétricas, se um corpo, como que a gente eletriza um corpo, como faz um corpo ficar positivo, negativo e tudo mais. Então, assim, o ramo da física que estuda eletricidade em repouso chama-se eletrostática. Na segunda questão, nós temos o seguinte: por que a força gravitacional entre a Terra e a Lua predomina sobre as forças elétricas? Eu trouxe algumas diferenças entre força gravitacional e força elétrica. Bom, então a força gravitacional, ela é uma força que acontece em corpos que têm muita massa, tá? Então, assim, Terra, Lua, Sol, asteroides, estrelas e tudo mais. Então, os corpos que são massivos, eles possuem a força gravitacional. A força gravitacional, ela é apenas de atração, ela não é de repulsão. Já a força elétrica, ela acontece na escala atômica, na escala do átomo, entre prótons e elétrons, tá? Acontece entre corpos onde a massa é tão pequena, mas tão pequena, que ela é desconsiderada para que ocorra a força elétrica. Então, na força elétrica, não acontece a interação gravitacional, apenas elétrica, que é de atração ou repulsão, e acontece quando nós temos a interação entre prótons e elétrons. Então, respondendo essa pergunta, né, por que a força gravitacional acontece entre a Lua e a Terra e não a força elétrica? Porque a Lua e a Terra são corpos massivos e acontece apenas a força de atração entre os dois corpos. Bom, na questão 3, indique se acontece atração-repulsão elétrica. Só lembrando aqui no cantinho, ó, o que nós temos? Nós temos o seguinte: para me ter repulsão elétrica, eu preciso de cargas de mesmo sinal, ou seja, mais com mais repulsão, menos com menos repulsão. Mais são os prótons, tá? E o menos são os elétrons. Então, se eu tiver 2 prótons ou 2 elétrons, vai acontecer repulsão elétrica. Para acontecer atração, os corpos têm que ser de cargas opostas. Já ouviu aquela frase, os opostos se atraem? Então, vem aqui de dentro da física, tá? Então, se eu tenho cargas opostas, acontece atração. O que é cargas opostas? Onde eu tenho carga positiva, que são os prótons, e cargas negativas, que são os elétrons. Então, são cargas opostas. Então, mais com menos ou menos com mais, sempre vai acontecer atração. Então, aqui no nosso caso número 1, eu tenho mais com mais. Mais com mais é repulsão elétrica, porque são duas cargas iguais. Na 2, menos com menos. Menos com menos são cargas iguais, então acontece repulsão elétrica. E na número 3, eu tenho menos e mais, então eu tenho cargas opostas, então vai acontecer a atração elétrica. Cargas iguais, repulsão, cargas de sinais diferentes, atração elétrica. E na questão número 4, né, eu tenho aqui 2 esferas, certo? Elas estão em repouso, no caso, e elas estão penduradas por um fio, tal. Aí a pergunta foi a seguinte: se ambas as esferas estão eletricamente carregadas, então elas possuem cargas necessariamente, então aconteceu repulsão elétrica. Elas se separaram, tá? Então foi uma para cá e a outra para cá. Repulsão. Se é repulsão, então nós temos que ter cargas de mesmo sinal. Ou vai ser positivo com positivo, ou vai ser carga negativa
com negativa. Ou seja, para que ocorra a repulsão entre as cargas, no caso da nossa figura, as cargas vão ter que ser de sinais iguais. Então, alternativa correta, alternativa B, de mesmo sinal. Então, por hoje é só, galera. Leia a apostila, veja os enunciados da primeira semana, e qualquer coisa eu estou disponível no nosso horário de aula.